Bem, iniciando agora a resolução de questões do Enem, tá? São questões atuais sobre o Enem. E vamos, com base no que nós aprendemos, soluções, responder algumas questões aqui. Então, questão 92. O carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina. Então, ele já deu um dado, tá? Então, você já sublinha aqui que já foi um dado que a questão deu. E no percurso de volta, utilizou-se etanol. Então, na ida, gasolina, na volta, etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida quanto de volta. Então, sublinhe também aqui, ó, o mesmo consumo de energia, tá? Vai ser muito útil esse dado aqui para a gente responder essa questão, tá? Toda vez que a questão dá um dado, algo em comum, algo que permanece constante, cuidado, tá? Esse aí pode ser fundamental para a resolução da questão. O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis, tá? Então, ó, aqui a gente tem um combustível, aqui a gente tem a densidade. Note que aqui não é a densidade da solução, é a densidade para uma substância, tá? A densidade do etanol, a densidade da gasolina. E aqui nós temos o calor de combustão. O que é isso? Esses combustíveis, quando eles entram em combustão, tá? Em queima, eles vão liberar uma quantidade de energia. Então, essa energia liberada é chamada de calor de combustão. E ele é dado em quilocaloria por grama, tá? Representa o quê? Liberação de energia representa um processo exotérmico. Toda reação exotérmica, aquela que ocorre com liberação de energia, ela é representada numericamente com um sinal negativo. Então, são 6 quilocalorias, a quantidade de energia que está sendo liberada devido ao consumo de 1 grama, seja de etanol, seja de gasolina. Ok? Aí ele pergunta: o volume de etanol combustível em litro consumido no percurso de volta é mais próximo de... Tá? Então, note que ele quer em litro, só que a densidade ela está em mililitro. Vai ser necessária aqui uma conversão. Então, vamos iniciar aqui a resolução. Então, ó, o primeiro dado que ele deu foi o quê? Com relação à gasolina, né? Então a gente vai trabalhar inicialmente apenas com os dados referentes à gasolina. Então, 40 litros de gasolina. Vamos transformar essa quantidade em gramas, tá? Como é que a gente vai relacionar volume com massa? Qual é a concentração? É calor de combustão ou é densidade? Que relaciona volume com massa? É a densidade, tá? Então, ó, 40 litros eu vou relacionar com a densidade de gasolina, tá? Então, ó, 0,7 gramas de gasolina, tá? Corresponde a 1 mililitro de gasolina. Vamos fazer a conversão. O prefixo mili corresponde a 10 a menos 3. Né? Substitui o mili, 10 a menos 3. Conservo aqui a unidade de litro. Foi feita a conversão. Então, 0,7 gramas de gasolina, né, corresponde a 1 vezes 10 a menos 3 litros. Para 40 litros, que foi o que a questão deu, eu vou ter quanto em gramas? Tá? Então, você vai fazer aqui, ó, meios pelos extremos, regra de 3. Tá? Esse vai multiplicar por esse, tá? E esse vai ser multiplicado por x. Tá? Então, x vezes 1 vezes 10 a menos 3 litros, está aqui, ó, x vezes 10 a menos 3 litros, e 0,7 gramas vezes 40 litros. Tá? Isolando x, né, você tem um produto, 0,7 vezes 40, aqui está multiplicando, né, vem aqui dividindo. Okay? Observe que aqui essas unidades, tá, são iguais, elas podem ser canceladas. Né? Você vai aqui, ó, cancelar essas unidades, tá, vai restar apenas grama. Tá? Então, toda vez que você tiver essa igualdade de unidades, você pode cancelar tanto aqui, quanto até mesmo aqui na regra de 3. Ó. Você pode ter cancelado aqui também, ó, litro, litro. Tá?
porque o que você quer é a conversão aqui, ó, em gramas. Então o resultado final é 28 vezes 10 a 3 gramas. Então essa é a quantidade em gramas, tá? Correspondente a 40 litros de gasolina. Então 40 litros de gasolina corresponde a 28 vezes 10 a 3 gramas. Tudo isso aí para me relacionar com o quê? Com o calor de combustão, com a quantidade de energia que está sendo liberada, tá? Então, ó, para a gasolina, 10 quilocalorias, que é a energia que está sendo liberada, é o que foi liberado na combustão de 1 grama de gasolina. Para essa quantidade aqui, ó, de 28 vezes 10 a 3 gramas, que é a quantidade referente a 40 litros, quanta energia foi liberada, né? Então você faz, ó, meios pelos extremos, na regra de 3. 10, observe aqui, ó, que aqui essa unidade de grama, ó, você já pode cortar aqui, ó, tá? Grama com grama já vai embora, certo? Vai restar apenas quilocaloria, que é a energia que eu quero, né? Saber quanto que foi liberado de energia. Então, ó, y vezes 1, y, 28 vezes 10 a 3, vezes 10, tá? Você tem aqui, ó, potência de 10 vezes 10, multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes, né? Aqui tem 10 elevado a 1, 10 a 3, 10 a 4. Ok, observe que agora, ó, nós temos o quê? A quantidade de energia que foi encontrada. E a questão diz que foi considerado o mesmo consumo de energia no percurso de ida quanto de volta. Então essa quantidade de energia que eu achei aqui, ó, ela vai servir também para o etanol. Tá? Então eu vou relacionar essa quantidade de energia também com o etanol. O etanol, ele tem o quê? Densidade de 0,8 gramas por litro e calor de combustão de 6. Então vamos relacionar a energia que foi liberada pelo etanol com essa quantidade de energia que nós conseguimos aqui. Então o etanol são liberadas 6 quilocalorias na combustão de 1 grama de álcool. Para essa quantidade de energia, ó, nós vamos ter quanto? Z. Tá? Então fazendo aqui, ó, meios pelos extremos. Agora eu vou cortar essas unidades aqui, ó, quilocaloria por quilocaloria. Tá? Eu vou cancelar essas aqui, né? Você pode cancelar direto ou não. Tá? Aí, ó, Z vezes 6, né? Meios pelos extremos. 28 vezes 10 a 4 vezes 1 grama. Tá? Tá aí a multiplicação. Tá? Esse 6, né, vai vir dividindo. E o resultado final, né, vai ser 4,66 vezes 10 a 4 gramas. Só que a questão não quer saber a quantidade em gramas de álcool, né, que foi necessário. Ele quer saber a quantidade de litros. Então a gente vai ter que converter essa quantidade aqui que está em gramas em litro. Como é que eu vou converter gramas para litro? Através da densidade. Tá? Então, ó, densidade do etanol, 0,8 gramas para 1 ml de álcool. Convertendo ml para litro, eu tenho esse valor. Então, 0,8 gramas de etanol, tá, corresponde a um volume de 1 vezes 10 a menos 3 litros. Para essa massa aqui, ó, mais uma vez, regra de 3, você vai multiplicar meios pelos extremos, 0,8 gramas vezes essa incógnita, tá? E 4,66 vezes 10 a 4 gramas vezes 1 vezes 10 a menos 3. Note que aqui, ó, grama, você pode cortar já essas unidades, cancelar aqui, tá? Cada uma dessas unidades vai restar a unidade de litros, que é o que eu quero. Então, multiplicando aqui meios pelos extremos, tá? Você vai obter 58 litros. Resposta D. Então, interpretando a questão, para a gasolina foram necessários 40 litros. E esses 40 litros, né, consumiram uma quantidade de energia que nós encontramos de 28 vezes 10 a 4 quilocalorias. O álcool também ele consumiu a mesma quantidade de energia, só que ele precisou consumir uma quantidade de combustível maior. Então aqui foram consumidos, ó, 58 litros do combustível álcool, e para a gasolina apenas
40 litros do combustível gasolina. Então, de fato, foi consumida a mesma quantidade de energia, mas foi consumido a maior quantidade de etanol do que de gasolina. Tá? Então é assim que a gente interpreta essa questão. Bem, alunos, nas próximas questões eu não vou responder a questão, tá, totalmente. Eu vou deixar assim um final para vocês encontrarem a resposta, tá, com base na reflexão, tá, nas tentativas, tá, nos cálculos agora de vocês. Tá? Vou dar aqui umas orientações para as próximas questões. Então, questão 91. A toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada por um índice conhecido como DL50, dose letal mediana. Ele representa a dosagem aplicada a uma população de seres vivos que mata 50% desses indivíduos e é normalmente medido utilizando-se ratos como cobaias. Esse índice é muito importante para os seres humanos, pois ao se extrapolar os dados obtidos com o uso de cobaia, pode-se determinar o nível tolerável de contaminação de alimentos, para que possam ser consumidos de forma segura pelas pessoas. O quadro apresenta 3 pesticidas e suas toxicidades. A unidade miligrama por quiligrama, a unidade miligrama por quilograma, indica a massa da substância ingerida pela massa da cobaia. Então aqui nós temos os pesticidas, diazinon, malation, atrazina e a sua respectiva dose letal mediana. Então, por exemplo, o diazinon, como é que você lê isso aqui, né? 70 miligramas por quilograma, tá? Consegue matar metade de cobaias que estão sendo analisadas. O malation, 1000 miligramas por quilograma, tá? Consegue matar metade de uma amostra analisada. E a atrazina, 3.100 miligramas por quilograma consegue matar metade de uma amostra. Então é assim que a gente interpreta. Então, vamos aqui, ó. Ele continua dizendo que 60 ratos com massa de 200 gramas cada foram divididos em 3 grupos de 20. Tá? Então, com base na leitura da questão, você já tem que ir anotando os dados. Tá? Observe que essa questão ela é um texto, tá? Consideravelmente, né, de médio a grande. Então são muitos dados que você tem que anotar. À medida que você vai lendo, você já tem que ir anotando, para você não se perder, tá, na interpretação da questão. Então, ó, miligrama por quilograma. Então você tem aqui o numerador, se refere à massa do pesticida, e aqui a massa da cobaia, dos ratos, né? Do rato, né? 60 ratos, está aqui, ó. E para cada rato tem uma massa de 200 gramas. E esses 60 ratos foram divididos em 3 grupos. E para cada um dos grupos foi dado, né, uma concentração de 3 miligramas por grama da ração. Tá? Então, como é importante você ter organização na resolução da sua questão. Tá? Então, coloque todos os dados na sequência que foram dados, tá? Para você não se perder durante a resolução da questão. Então, depois disso, ó, foram administrados para cada grupo de cobaia. Cada rato consumiu 100 gramas de ração. Tá? Então, a gente já vai seguindo aqui a sequência da questão. Né? Então, cada rato, né, 100 gramas de ração. Cada grupo tem quantos ratos? Tem 20. Então, para 20 ratos, fazendo aqui a regra de 3, né, nós vamos obter x igual a 2.000 gramas. Então, ó, cada um desses grupos, né, cada um do total aqui de cada grupo, foram ingeridos 2.000 gramas de ração. Cada um dos 3 grupos, tá? 2.000 gramas de ração. Tá? Foram dados, ó, a relação era de 3 miligramas de pesticida, tá? Para 1 grama de ração. E para 2.000 gramas de ração, regra de 3, né? Então, para 3 miligramas de pesticida, 1 grama de ração. Para 2.000 gramas de ração, eu tenho
y. Então você faz aqui regra de 3, né? Multiplica esse por esse por esse. Note que aqui, ó, a unidade de grama aqui, ó, é cancelada, né? Grama por grama. Você pode aqui cancelar, sobra a unidade que você quer, que é miligramas. Tá? Então essa aqui, ó, esse número aqui, 6.000 miligramas, corresponde à quantidade total de pesticida, né, que foi usado em cada um dos 3 grupos. Então 6.000 miligramas foi a quantidade total de pesticida usada aqui, 6.000 aqui e 6.000 miligramas aqui. Tá? Então aqui, ó, representa essa massa total de pesticida aí que foi utilizada em cada um dos grupos. Agora a gente vai trabalhar em função aqui, ó, da quilograma, né, da massa total de cobaias com relação ao número de cobaias em cada grupo, a massa. Então eu sei que um rato tem uma massa de 200 gramas, que é o que foi dado aqui no início, né, bem no início da questão. Só que cada grupo são quantos ratos? 20. Para 20 ratos eu vou ter o quê? X, né? Então meios pelos extremos, tá? Cancela aqui, né? Você vai ter a unidade de gramas, tá? 1 vezes x, 20 vezes 200, você vai obter o quê? 4.000 gramas. 4.000 gramas corresponde a quantos quilogramas? 4. 4 quilos, porque a unidade a relação que ele deu foi em quilograma. Então agora você vai fazer o seguinte, você vai dividir 6.000, tá? Que é a quantidade aqui de miligramas com relação aos pesticidas, dividido aqui pela massa das cobaias, tá? Você vai dividir 6.000 por 4, tá? E você vai ter uma razão aqui de miligrama por quilograma. Aí você vai comparar agora com a dose letal mediana para cada um dos pesticidas. Então, esse valor que você encontrou aqui, você vai ver, é maior do que esse, né? Você vai fazer para cada um dos pesticidas. É maior do que esse? Se for maior, é porque vai morrer mais do que a metade. Vai morrer mais do que 10, né? A metade de 20 é quanto? É 10, né? Então, se o valor que você encontrar aqui for maior do que esse aqui, ó, vai morrer mais do que a metade, vai morrer mais do que 10. Se for igual a 70, vai morrer exatamente 10. Se for menor do que 70, vai morrer menos do que 10. A gente vai lá, aí você com esse valor que você encontra, você vai para o próximo pesticida, né? Esse resultado aí dessa divisão, aí você vai ver, é maior do que esse valor? Se for maior, vai morrer mais do que 10. Vai morrer mais do que a metade. É igual a esse valor? Então vai morrer apenas a metade, 10. É menor do que esse valor? Se for menor, vai morrer menos do que a metade. Então, e por último, você vai novamente, né, com base nessa divisão aqui, você vai comparar o resultado aqui, né, dessa divisão com esse aqui, né? Esse resultado é maior do que esse? Se for maior, vai morrer mais do que 10, mais do que a metade. Se for igual, vai morrer só a metade, né? E se for menor do que esse valor, vai morrer menos do que a metade. Então, com base nisso, marquem aqui a alternativa e justifiquem a questão que você marcou, ok?